Semana passada, estávamos já na série de mensagens Caminho de Santidade e nós começamos a falar sobre os pecados da nossa mente e as fortalezas que muitas vezes são geradas na nossa mente que nos impedem de crescer e avançar mesmo com algumas limitações que são colocadas muitas vezes por palavras que recebemos ou até muitas vezes por coisas que nós deixamos entrar na nossa mente que não deveriam ter espaço na nossa mente. Hoje, quero falar com vocês, estudar na Palavra de Deus sobre os pecados de atitude e pecados de omissão. Eu acho tão interessante a maneira que a Palavra de Deus coloca, porque se na semana passada nós falamos sobre as coisas que são na nossa mente, hoje vamos falar sobre aquilo que está no nosso coração. Você que gosta de anotar a mensagem, o tema dessa mensagem hoje é a dicotomia do coração, e eu quero ver com você na Palavra de Deus como que muitas vezes os nossos corações estão completamente divididos, e muitas vezes o Senhor não tem o espaço que deveria, que é exclusivo, no nosso coração, porque a gente está colocando muitas outras prioridades, desejos, e isso tem nos levado a viver de uma maneira que não é a maneira que Deus tem para usar a nossa vida. Eu lembro que quando me convidaram para vir aqui para a igreja, para trabalhar como pastor, eu trabalhava ainda no HSBC, no banco, ali no Palácio Avenida, aqui no centro da cidade de Curitiba, e eu morava mais para aquela região. Então todos os dias eu pegava meu carro e ia até o banco lá trabalhar. Mas no último mês que eu estava lá, antes de vir aqui para a igreja, eu lembro que eu vinha para cá, eu segui no caminho do banco, que era muito parecido, mas um pouco mais perto, mas quando eu me dava por conta, eu estava estacionado na igreja. Falei, meu Deus, Lucas, se concentra, você vai chegar atrasado no trabalho. Aí eu fazia a volta na quadra, tentava mais uma vez, e várias vezes eu chegava na igreja de volta. Teve uma vez, gente, eu fiquei tão bravo comigo mesmo. Falei, Lucas, por favor, se concentra, não tem mais jeito. Já era a terceira ou quarta vez que isso acontecia, e naquela mesma manhã já era a terceira vez que eu tinha estacionado de volta no estacionamento da igreja. Mas sabe, muitas vezes isso quer dizer que o nosso coração já não está mais naquele lugar. Porque o nosso coração já está totalmente dividido. O tempo já foi. É assim mesmo, eu tenho filho também, não tem problema, minha irmã, fique tranquila. O coração da mãe está dividido na mensagem, na criança, é assim que acontece com todo mundo. Você que não tem filho, ora, meu irmão. Vai chegar o tempo que você vai correr no culto também, em nome de Jesus. Vamos lá. E sabe, eu acho extremamente interessante a maneira sincera como Paulo vai mostrar que o coração dele também está dividido. E no livro de Romanos, capítulo 6 e capítulo 7, ele vai trazer, na verdade, uma resposta a alguns pensamentos da época que os romanos estavam vivendo e que em outras regiões também da época, mas que ele vai contrabater alguns pensamentos que fazem com que pessoas comecem a achar que as suas próprias atitudes ou os seus pecados ou omissões não sejam assim tão errados. E sabe, é muito interessante porque o nosso coração muitas vezes se encontra dividido e nem sempre agimos da maneira correta, nem sempre as nossas atitudes condizem com a nossa própria fé, mas o nosso coração precisa ser transformado e aprender a parar de lutar contra o nosso espírito. É interessante porque no capítulo 6, o pensamento que é colocado, que Paulo vai contrabater, é que as pessoas começavam a dizer que uma vez salvo, pela graça do Senhor Jesus, temos a liberdade de viver bem como entendermos. Só que isso é um precedente, um pensamento errado, porque é um precedente para quem quer viver uma libertinagem. De pessoas que também nos nossos dias continuam acreditando que depois que você aceita Jesus, você não peca mais ou aquilo que você faz agora não é mais pecado, o que não é verdade. E o capítulo 6 de Paulo todo, ele vai trazendo um contraponto a essa ideia, tanto que o versículo principal desse capítulo é Mateus 6, versículo 23, que vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando chega agora no capítulo 7, ele começa a contrabater uma outra ideia da época que tentava dividir os corações das pessoas, que tem a ver com um sentimento de que os judaizantes, ou aqueles que eram judeus, que estavam num processo de conversão, traziam agora um peso para a lei, para que as pessoas que eram cristãs deveriam viver segundo os padrões das leis antigas e não simplesmente segundo a graça de Deus. Mas aquilo estava dividindo todo mundo. E é interessante porque Paulo, quando começa a trazer um contraponto a essa ideia, que também não é verdade, ele vai dizer, inclusive,
num dos versículos mais profundos desse texto, que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que habita dentro dele, ele continua fazendo muitas vezes. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que o coração dele também estava dividido, por mais que ele tivesse caído no cavalo, visto o Senhor Jesus, era um servo do Senhor, muitas vezes Paulo estava com o seu coração extremamente dividido na luta entre a carne e o espírito daquilo que militava dentro da sua própria vida. Existia uma dicotomia no coração de Paulo que o levava a fazer coisas que ele não gostaria. Existe uma dicotomia no nosso coração. O nosso espírito luta contra a nossa carne. E essa dicotomia tem feito muitos cristãos estarem estagnados espiritualmente. Eu quero te ajudar hoje a entender na palavra de Deus como podemos vencer pecados dessa maneira e colocar o nosso coração no lugar correto. Abra a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 7. Eu quero olhar alguns dos versículos desse texto para estudarmos juntos hoje aqui. Hoje eu vim aqui, na verdade, subir a nossa régua na caminhada de santidade e eu quero te ajudar a entender como nós podemos vencer pecados de atitude, pecados de omissão, resolvendo a dicotomia que existe dentro dos nossos corações. Acompanha comigo a leitura, Romanos capítulo 7, a partir do versículo 6, diz assim a palavra: Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobicioso. Pois sem a lei, o pecado está morto. Antes, eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos aqui na Tua presença e queremos pedir, Senhor, fala aos nossos corações, Pai. Nos dá entendimento da Tua palavra, fala não só nas emoções, mas fala na nossa razão, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer revelar para cada um de nós hoje aqui, Pai. Nos abençoa, nos visita, essa é a minha oração, Deus, no nome de Jesus. Amém. Primeira dicotomia que eu quero ver com você aqui nesse texto, que muitas vezes divide o nosso coração, é o conhecimento do sagrado. Em meio às guerras de discurso da época, Paulo vai trazer um equilíbrio entre a lei e a graça dessa discussão envolvida. E o interessante é que nos primeiros versículos ele faz uma comparação com relação ao casamento, dos versículos que nós não lemos no início desse capítulo, do capítulo 7, que à primeira vista dão a impressão de que é uma comparação um tanto quanto estranha. Ele vai falar que num casamento, se o marido morre, a mulher tem a liberdade de casar novamente e não está cometendo adultério. Mas nessa ilustração, o que Paulo quer representar, a esposa ou a mulher é colocada ali como a igreja ou como nós, e o marido como a própria lei. Mas o que ele quer tentar colocar, às vezes fica estranho, porque deveria ser nós que havíamos morrido e não a própria lei. Mas o que Paulo quer passar de verdade é que, na verdade, nós morremos para a lei. Você está entendendo? E não que a lei deixou de existir ou que ela morreu. E por isso que é estranho, porque para isso acontecer, a ilustração de Paulo parece não fazer sentido, porque para isso acontecer, a mulher deveria ter morrido, ressuscitado, para poder reviver aquilo que ela deveria viver de verdade, segundo a lei. O que Paulo está dizendo é, isso é impossível, não deveria acontecer. Nós ressuscitamos em Cristo e nos casamos com o próprio Cristo, essa é a figura da noiva e do noivo, fazendo agora um novo tempo, o tempo da graça, que não deixa a lei de lado, porque o próprio texto vai dizer que se não tivesse a lei, nós não saberíamos o que é pecado, ou o que é errado. Mas muitas vezes o grande problema no corpo de Cristo é que nós erramos, pecamos, fazemos coisas que não deveríamos fazer, porque nos falta conhecimento da palavra de Deus, conhecimento do sagrado, intimidade com o Senhor. A lei não morreu, é nós que morremos para a própria lei. Olha só o que a Bíblia diz, Oséias capítulo 4, versículo 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento.
Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito com os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Ou Mateus 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo-lhes, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E essa é uma crítica que Jesus faz aos fariseus da sua época, que conheciam muito das Escrituras, conheciam muito da lei, mas não viviam aquilo que pregavam. Tanto que a palavra que Jesus usa para descrevê-los é sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. E essa é uma grande questão, extremamente importante, porque passar simplesmente conhecer o sagrado não é suficiente. Se eu simplesmente colocar, ou decorar, ou tentar incorporar as Escrituras, mas não colocá-las em prática, na verdade, eu sou alguém que é um fariseu, ou alguém que conhece muito, mas não vive quase nada, ou nada segundo o que a palavra de Deus fala de verdade. Tiago, capítulo 1, vai falar, inclusive, que sede praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E tem muito crente por aí se enganando, porque você tem as práticas religiosas, porque você lê a Bíblia, mas você não tem intimidade com o Senhor. E sabe, tem muita gente andando pela vida, tem muita gente tentando encontrar alguns caminhos por aí, mas não existe outro caminho que não seja através do próprio Cristo. Tem muita gente errando em coisas básicas, porque ainda não conhece as Escrituras e o poder de Deus, não tem intimidade com Ele. Se você não conhecer o coração de Deus, se você não conhecer as Escrituras, que é de onde você vai poder entender mais sobre o coração de Deus, vai ficar cada vez mais difícil para você caminhar em santidade. Sabe por quê? Você começa a questionar, o que pode e o que não pode. Esse tipo de pergunta, para alguém que já tem um tempo de caminhada cristã, me perdoe pela maneira como eu vou falar para você, ela é um tipo de pergunta extremamente infantil e, para ser mais sincero, medíocre. Sabe por quê? Porque você não tem intimidade com o Senhor. Você não caminha com Ele. Você não conhece o coração do teu Pai. Eu não sei como é na tua casa, ou como era talvez quando você morava com os teus pais, ou se você namora com eles, mas lá em casa, quando eu morava com meus pais ainda, com meu pai e com minha mãe, só de olhar, você já sabia se eles estavam gostando ou não de alguma coisa. Só de olhar, você já sabia que quando estava na casa de algum amigo, numa visita na casa de alguém, se quando você chegasse em casa, a conversa ia ser diferente. Por quê? Você tem intimidade. Eu lembro de uma vez que eu e os meus irmãos, a gente ainda era bem novo, adolescentes, ainda com uns 13 ou 14 anos de idade, e meu pai tinha uma regra que a gente tinha que chegar em casa no máximo até meia-noite. Que para um adolescente tá bom já, né, gente? Podia até menos, na verdade, né, pastor Tarek? Mas tudo bem, né? Já fica aí a dica, né? E aquele dia, a gente acabou resolvendo dar uma passada na regra e chegamos em casa às 3:30 da manhã. Com o povo da igreja, gente. Você para de julgar os irmãos. Tá? E estava tudo certo. Mas descumprimos a regra. O que nós fizemos? Juntamos a trindade, somos 3 irmãos, e decidimos que a gente ia tentar criar um plano mirabolante para que a gente não tivesse que levar a bronca, castigo ou o sermão do meu pai. E se você acha que levar sermão de um pai é ruim, você nunca levou sermão de um pai que é pastor também. Que o negócio é mais comprido e embasado biblicamente para piorar a situação. Que é para constranger mesmo o negócio. E aí eu lembro que a gente chegou em casa, nós tiramos os tênis, abrimos a porta, e o nosso plano era andar bem devagarzinho, cada um ia para a sua cama, colocava lá o pijama, a roupa de dormir, e fingia que tinha chegado cedo em casa. Mas nós não conhecíamos o coração do nosso pai tão bem assim. Porque ele não dormiu. Quando estávamos no meio da sala, ele acende o lustre, olha bem no fundo dos nossos olhos, a gente começa a dar uma tremida, e ele fala a simples frase terrorista: amanhã nós conversamos. Ele levanta e vai dormir, gente. Você acha que eu dormi? Claro que não, meu irmão. Que negócio complicado. Mas a grande questão é que muitas vezes nós não conhecemos tão bem o coração do nosso próprio pai. Será que não está faltando para você conhecer mais o coração de Deus? E parar de ficar perguntando essas perguntas tão infantis, o que pode, o que não pode, porque isso a Bíblia já diz, meu irmão. Para de testar. Parece criança fica testando o pai e a mãe. O pai fala, não pode, o que a criança faz? Vai lá pertinho do negócio que não pode.
Está na hora de crescer, amadurecer na fé, meu irmão. Ao invés de ficar perguntando isso para Deus, fala assim: Deus, o que você está fazendo? O que você está pensando? Para onde o Senhor está se movendo? Como eu posso participar do que o Senhor está fazendo? Isso é pergunta madura, gente. Agora, ficar perguntando o que pode ou não pode, por favor, né, meu irmão? Está na hora de começar a aprofundar mais na palavra de Deus. Você precisa conhecer mais e passar mais tempo com o nosso Pai espiritual. E sabe, muitas vezes porque nos falta conhecimento, nos falta intimidade, acabamos errando em coisas banais. Eu não sei se já teve a experiência de levar um candidato ou uma candidata a namorado, namorada na sua casa. É uma experiência extremamente interessante para os seus pais conhecerem. Eu lembro quando eu fui levar a Evan. O nome da minha esposa é Evan, gente. É um pouco diferente, eu sei, não tem problema. E fui levar ela em casa. Graças a Deus, o Senhor ouviu as minhas orações. E naquele dia, os meus 2 irmãos não estavam em casa. Para ficar um pouco mais fácil. Você que tem irmão sabe o que eu estou falando. Que podia ser pior. Estávamos lá, eu, meu pai, minha madrasta e a candidata. Hoje minha esposa. E aí começamos a conversar, a gente ia almoçar juntos. Meu pai, vamos orar para almoçar. Meu pai começou a orar. Senhor, aqui abençoa esse alimento, abençoa a nossa casa, abençoa o Lucas, abençoa a Cláudia, abençoa... Ele esqueceu o nome, gente. E claro que eu não falei para ele, né? E ele ficou um tempão dando volta. E, Senhor, abençoa também aqui o dia de hoje tão bonito, obrigado pela tua beleza, tua santidade, a magnitude. Começou a enrolar, tentando lembrar. E eu já não estava aguentando dar risada. Quando daqui a pouco ele fala, Senhor, abençoa aqui a Amélia também. E eu continuo assim, em nome de Jesus, amém. Falei, pai, quem que é a Amélia, pai? Eu não lembrei o nome dela, um nome difícil. E lembrei da música, Amélia, que era mulher de verdade. Falei, meu Deus do céu, pai. Pensa na coitada da minha esposa, estava lá constrangida, vermelha já, primeiro encontro lá com meu pai. Mas sabe, muitas vezes nós erramos porque nós não conhecemos. E é o que falta para nós, intimidade, conhecer. E sabe, como que a gente pode então, pastor, acabar com essa dicotomia entre a lei e a graça do nosso coração? Como podemos buscar e guardar esse conhecimento do sagrado cada vez mais dentro da gente? A Bíblia responde, Salmo 119, versículo 9 até o 11, diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei a tua palavra no coração, para não pecar contra ti. Ou Oséias capítulo 6, versículo 3, que vai dizer: conheçamos o Senhor, esforçamo-nos por conhecê-lo. E sabe, a saída que o texto vai nos colocar é quando nós guardarmos a palavra no nosso coração, quando ela se tornar incorporada na nossa vida, e não simplesmente uma teoria, mas uma prática de verdade, a gente consegue já deixar de lado as coisas de menino, o que pode ou o que não pode, porque nós conhecemos as Escrituras, conhecemos o poder de Deus, conhecemos o coração do nosso Senhor, sabemos como Ele se move, para onde Ele está indo, qual a sua própria vontade, e as coisas que antes tinham tanto valor, vão perdendo o seu valor. Aquilo que antes agradava, agora para de agradar. Por quê? Perde o sentido. Não tem mais graça. Paulo vai falar sobre algo interessante nesses mesmos versículos, vai falar sobre a cobiça. E quando eu li esse texto, eu falei assim, Senhor, por que Paulo vai colocar sobre cobiça nesse texto, sendo que tem tantos pecados que são mais complicados do nosso ponto de vista? E é interessante porque a cobiça, entre os outros 9 mandamentos, é o último, e ela tem a ver com uma atitude interior. Todos os outros mandamentos, entre os 10 mandamentos, são atitudes exteriores. E a cobiça leva à transgressão de todos os outros mandamentos. E é interessante a maneira como Paulo vai colocar, porque é um pecado traiçoeiro, que a maior parte das pessoas não reconhece na vida, mas que a lei de Deus revela. Será que em algum momento você não tem tido cobiça? Como o texto coloca. Por exemplo, sabe aquele ditado que diz que a grama do vizinho sempre é mais verde? Sabe? Sabe por que ela é mais verde? Tem 2 motivos. Primeiro, que você é invejoso. Admite logo, meu irmão. Você está cobiçando do outro. Segundo, porque ele cuida da grama dele e você não cuida da tua. Você está entendendo o negócio?
E a grama do vizinho sempre vai ser mais verde. Porque você está olhando demais para os outros. E não olhando para aquilo que Deus tem para fazer através de você. Segunda dicotomia que divide o nosso coração muitas vezes, quero ver com você hoje aqui, o reconhecimento da responsabilidade. Olha lá, versículo 14, Romanos capítulo 7, vai dizer assim: sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não o sou. Pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas faço o que odeio. E se não faço o que desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. Porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. A segunda dicotomia é o reconhecimento da responsabilidade. Paulo, aqui nesse texto, nesses versículos, está fazendo uma confissão, abrindo o seu coração e dizendo que mesmo caminhando com o Senhor, ele ainda estava com o coração dividido, que ele precisava resolver a situação, porque o mal que habitava dentro dele, por muitas vezes tomava conta, e ele fazia coisas que ele odiava, que ele não gostava, não concordava, e não eram segundo os valores da palavra. Ele está admitindo que ele é pecador, e que nem sempre é suficientemente forte para conseguir resistir. E é interessante porque o que Paulo estava fazendo era sendo vulnerável, e assumindo a responsabilidade pelos seus erros e pelos seus atos. Assumir a responsabilidade é uma grande crise na nossa geração. Muitas pessoas querem terceirizar, buscar outros culpados, porque afinal de contas é muito mais fácil colocar a culpa em alguém pelo meu insucesso do que assumir que eu estou errado ou que eu não quis alguma coisa. Por exemplo, é muito mais fácil jogar a culpa na igreja, é muito mais fácil jogar a culpa nos meus pais, é muito mais fácil jogar a culpa no vizinho ou em qualquer outra pessoa, sendo que você é aquele que decide o que você quer ou não quer fazer. Mas porque isso vai cauterizando a nossa própria consciência, vai fazendo com que a gente não fique se julgando tanto assim. Mas isso nos impede de crescer, porque nos faz não assumir a responsabilidade de que a nossa vida está desse jeito também pela nossa culpa. Existe parcela de culpa nossa pela maneira como nós também estamos vivendo a nossa própria vida. E Paulo estava aqui reconhecendo que estava errado, confessando e assumindo a sua própria responsabilidade. E a palavra de Deus é repleta de histórias de personagens que muitas vezes não assumiram as suas responsabilidades e tiveram grandes problemas por causa disso. Por exemplo, Davi, no caso de Betseba, tenta esconder o pecado até que é confrontado pelo profeta e aí finalmente se enxerga daquilo que ele havia feito de errado e aí vai buscar a retratação e o arrependimento. Ou, por exemplo, no próprio Davi, como é o caso com Absalão, ele é omisso, ele não resolve a situação. Meu irmão, pecado impede caminhada de santidade. E outro problema, pecado tem consequência, não só sobre você. Isso é natural. Pecado tem consciência sobre você, sobre as pessoas à tua volta e às vezes até nas gerações futuras que virão. Não como uma questão de hereditariedade, não é esse sentido do texto e nem isso que eu quero trazer para você hoje aqui, nada a ver com isso, mas os nossos pecados têm sim consequência. E é muito maior do que a consequência só para você. O problema com relação ao pecado, quando falamos de atitude e omissão, é que muitas vezes na nossa geração nós tentamos fazer com que o pecado se torne mais brando, ou aquilo que é pecado não seja tão pecado assim. Como assim, pastor? Por exemplo, se você está trabalhando numa empresa e você... eu alterei alguns números lá para o relatório sair mais legal, para ficar mais na boa. Só que quando você faz isso, a raiz disso, biblicamente, é o quê? Mentira. E não tem boa mentira. Continua sendo mentira. Continua sendo errado. Porque você não quer assumir a tua responsabilidade. Então está maquiando as informações para sair mais tranquilo. Talvez não levar bronca, manter o emprego, ou sei lá o que é o motivo. Ou, por exemplo, lá no lugar que você trabalha, talvez, ou você mesmo pelas decisões que você tem na tua vida pessoal, até no CPF, você não paga os impostos que deveria.
Ah, pastor, mas lá nesse segmento, nessa área de empresa aí, ninguém paga, e se pagar não tem como fazer o trabalho. A raiz disso é o quê? Roubo, sonegação. E último e não tão menos importante, você não acredita que Deus pode fazer um milagre na tua empresa. Você está entendendo como trava a gente em muitas coisas? Outro, pornografia. Ah, mas não tem problema, é que eu sou fraco e não estou aguentando e não sei o quê. Assume a responsa, meu irmão. A Bíblia fala que isso é luxúria. Desejar algo ou alguém que você não tem. Mas você está tão precisando satisfazer os seus próprios desejos e vontades. Continua sendo pecado. Você está entendendo o que eu estou falando? Além disso, outro termo que a palavra de Deus vai usar para isso, sabe o que é? Traição. Nossa, pastor, que pesado. Irmão, volta para a palavra. Vamos deixar mais pesado um pouquinho então? Vamos lá? Coisas dos nossos tempos. Aquela ficadinha. Você ficou com alguém. Pastor, o que a Bíblia fala sobre isso? O termo é pesado, meu irmão. Extremamente pesado. Por quê? Na Bíblia, simplesmente ter algum tipo de relação, seja ela qual for ou qual profundidade, não quero entrar nesses méritos das questões, por mais tempo ou menos tempo, que não tem compromisso, relacionamento nesse sentido. Sabe o que a palavra de Deus vai trazer? Prostituição. Só não tem valor envolvido. Você está entendendo o nível de santidade que a palavra de Deus está trazendo? Deus é um Deus santo. Agora, se você não consegue nem mesmo assumir as responsabilidades pelos seus BOs, porque você não aguenta, porque você não quer, porque você não consegue, que Paulo está dizendo, ó, eu sou fraco, mas na fraqueza me faço forte, porque eu estou aprendendo a depender cada vez mais do Senhor para vencer essas batalhas que as minhas atitudes ou os membros do meu corpo, como Paulo vai dizer no próprio texto, muitas vezes tomam controle sobre a minha vida. Mas eu não quero mais ver sobre isso, porque Paulo vai dizer, inclusive, aqui que ele detesta, ele odeia estas coisas que ele fazia, porque ele sabe que essas coisas o afastam cada vez mais do Senhor. E o que ele mais quer é caminhar ainda mais perto do Senhor. Até quando, meu irmão, você vai cauterizar a tua consciência e deixar de caminhar em santidade, achando que as coisas que você faz de errado não são tão erradas assim, mas elas continuam sim te afastando do Senhor? Está na hora de você dar nome aos bois, os pecados e áreas de fraqueza da tua vida. Para poder vencer, porque o primeiro passo é assumir a responsa. Eu acho tão interessante no livro de Apocalipse, no capítulo 2, quando João vai falar sobre as profecias da igreja de Éfeso, daquilo que ele vai trabalhar, das visões. E é interessante porque era uma igreja muito conhecida, parecia perfeita, e aí Deus fala algo extremamente profundo sobre a igreja. Ó, tem só um negocinho aqui com vocês, é que vocês se esqueceram do primeiro amor. No versículo 5 ele vai dizer, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as obras que você fazia no começo. Ele dá a direção do que fazer. Ou seja, lembra onde foi, onde era que você está caindo. Meu irmão, se arrepende logo, deixa isso de lado e volta a buscar mais aquilo que você buscava no começo. Como era o relacionamento no tempo do primeiro amor, como era o relacionamento quando estas outras coisas não tinham tanto poder sobre você, porque como vimos na semana passada, os pecados da mente, às vezes estamos acreditando em mentiras que nós não acreditamos que podemos vencer, mas Jesus é suficiente sim para vencer qualquer área de pecado, qualquer área que parece estar dominada na nossa vida, mas se nem você acredita, meu irmão, aí a coisa está complicada. Eu acho muito interessante na história do cristianismo, uma das histórias de avivamento, como a dos irmãos Wesley. Em 1730, na faculdade de Oxford, eles juntaram um grupo de pessoas que queriam buscar mais de santidade. Eles se reuniam todos os dias e começaram uma prática de confessar os seus pecados, tanto de atitudes como também de pensamentos uns aos outros. E todas as quartas e sextas-feiras, eles jejuavam juntos, clamando ao Senhor, para que o Senhor pudesse sondar o coração, que eles pudessem caminhar em santidade e pedindo por um grande despertamento espiritual. Levou 9 anos para que o despertamento começasse a acontecer de verdade. 9 anos
de pessoas, um grupo de 15 a no máximo 25 pessoas, um pouquinho rotativo, confessando os pecados, buscando santidade, para poder ver coisas ainda maiores de Deus acontecendo no meio deles. E sabe, eu acredito que muitas vezes o que falta para nós é o que foram chamados até, na verdade, na época desse grande grupo que eles criaram, era chamado Grupo Santo, ou Grupo de Santidade, ou melhor, Clube Santo, é o termo mais correto. E às vezes o que falta para nós é um clube santo como esse. Quem são os teus amigos, pessoas que você confia, que você sabe que não vão abrir a tua vida para outras pessoas, que você tem que praticar aquilo que a palavra de Deus já revela em Tiago 5, versículo 16, confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados, muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Está faltando muito clube santo por aí, meu irmão. Porque sozinho é muito difícil. E você começa a ver que as pessoas passam problemas parecidos com o teu. E alguns já venceram algumas áreas, ou vão ajudar você a vencer algumas áreas mais difíceis que já venceram no passado. E essa é uma das belezas da igreja, do corpo de Cristo. Agora, vamos ser sinceros, você tem de Deus exatamente o tanto que você o busca. E quanto mais você buscar, mais próximo ficar, mais o pecado vai perdendo o seu sabor. Eu lembro de um casal aqui da igreja. A menina cresceu aqui na igreja, mas se afastou depois de um tempo, conheceu um rapaz e eles se ajuntaram. Passaram anos juntos, mas depois de um tempo começaram a voltar para a igreja e ele pela primeira vez, ele se converteu na igreja, começou a fazer o discipulado. Durante o discipulado, sem chegar nem nas matérias que falam dessa parte com relação à sexualidade nem nada, ele entendeu em oração que ele estava errado, que ele não tinha casado com aquela menina e estava em pecado. Por isso, ele decide, junto com Deus, conversando com a menina, que ia levar ela de volta na casa dos pais dela. Imagina a cena, gente. Chega a filha do casal, com o ajuntado ali, bate na porta com um monte de mala, fala, eu quero devolver a filha de vocês. Olha a cena, gente. Mas eu quero pedir perdão porque eu não sabia que eu estava errado. Mas agora com esse Jesus eu sei que estava errado, quero pedir perdão, quero devolver, mas eu quero pedir ela em casamento para vocês, se vocês permitirem assim, e daqui 3 meses nós nos casaremos. Mas nesse tempo ela fica nessa casa e eu fico lá na nossa casa. Gente, olha que coisa linda. Ninguém pediu para eles fazerem isso. Ninguém deu os caminhos, ele entendeu em Deus. Assumiu a responsabilidade e fez acontecer. Agora, esse é o grande problema. Muitas vezes nós não queremos assumir a responsabilidade. Por quê? Porque tem consequência também, tem que pagar o preço. Nem sempre a história de assumir a responsabilidade, ela é assim, tão bonita como essa que você acabou de ouvir. Coloca a mão no teu coração onde você está aí, ó. Faz assim. Repete comigo o que eu vou falar. Fala assim, Senhor, eu sou um pecador miserável. Eu sabia. Voltando, vai lá. Eu sou um pecador miserável. Faço coisas que não deveria. Me ajuda a assumir a responsabilidade pelos meus erros e pelas minhas omissões. No nome de Jesus. Amém. Meu irmão, assume que você é fraco. Você deseja o que você está fazendo, que às vezes está planejando o pecado. Porque se você não fizer isso, não tem como resolver. Porque você acha que nem é tão pecado, que nem é tão errado, ou que não tem problema. Mas tem problema porque a palavra de Deus fala que tem problema. Última dicotomia, quero ver com você aqui, senão o pastor se empolga. Os tesouros do coração, versículo 21, diz assim: assim encontro esta lei que atua em mim. Quero fazer o bem, mas o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Paulo vai mostrar que muitas vezes ele quer fazer o bem, mas o mal ainda habitava dentro dele. E quando nós aceitamos a Jesus, nos tornamos nova criatura, o velho homem continua dentro de nós. E todas as vezes que estivermos alimentando mais o velho homem, mais a nossa carne, o nosso espírito vai ter cada vez mais dificuldade de vencer as batalhas dos pecados de atitude e de omissão, porque ele busca o próprio prazer e não aquilo que o Senhor quer fazer através da nossa vida.
Agora, Paulo vai trazer algo interessante nesses versículos que, apesar de ter os desejos da carne, lutar contra eles, no versículo 22, ele vai dizer que o prazer dele é a lei do Senhor. Ele muda um pouco a maneira de pensar, ele quer tentar trabalhar para que o prazer dele, no seu próprio espírito, mas também na carne, se torne cada vez mais em obedecer os mandamentos do Senhor. E sabe, isso me lembra muito, por exemplo, a história de Davi com o profeta Samuel. Quando ele vai procurar um novo rei, e encontra todos os irmãos de Davi, mas quando chega Davi, o que Deus fala para ele? 1 Samuel 16, versículo 9. Ele não vê a aparência, ele vê o coração. Quando João capítulo 1, a partir do versículo 35, é interessante porque Jesus começa a encontrar alguns daqueles que seriam seus discípulos, mas o texto vai dizer que dois discípulos, que não são citados o nome, começam a seguir Jesus quando ele termina essa conversa. Mas é interessante porque depois de um tempo de caminhada, Jesus vira para eles e faz uma pergunta, porque Jesus conhecia o coração daqueles dois. Ele vai dizer assim: o que vocês querem? É como se Jesus olhasse para mim e para você, à medida que nós queremos nos relacionar com Ele. O que você quer? Qual é o teu interesse comigo? Olha que profundo. É interessante porque quando nós falamos sobre os tesouros do coração, algumas das passagens dos evangelhos e parábolas vão falar muito fortemente sobre isso. Por quê? Dependendo dos interesses do nosso coração, dos nossos próprios desejos, o nosso coração é levado para eles. Nós não somos aquilo que nós pensamos, nem somos aquilo que nós gostaríamos de ser. Nós somos aquilo que nós mais desejamos. Nós somos aquilo que os nossos tesouros do coração mais têm espaço. Por exemplo, quando a gente fala sobre o jovem rico, que encontrou o Senhor e falou: Senhor, como é que eu faço para herdar a vida eterna? E falou: olha, eu já cumpro a lei, eu já tenho a vida toda certa, e começa a colocar várias justificativas, ou seja, obras, baseado na lei. Mas o Senhor já conhecia o coração dele. O Senhor não é contra riquezas. Ele vai falar para aquele jovem que o coração estava totalmente tomado pelos seus recursos. Vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e depois me segue. Mas ele não consegue fazer aquilo, porque o tesouro dele não era o Senhor. O tesouro dele era as suas próprias riquezas. Ou, uma outra parábola, quando Jesus vai falar sobre um homem que vai num campo e encontra um grande tesouro, vai, vende tudo que tem para comprar aquele campo, porque nada mais tinha valor a não ser aquele grande tesouro que ele tinha encontrado. E sabe, muitas vezes a nossa maior dificuldade na caminhada cristã, em meio aos pecados de atitude, de omissão, é que o nosso maior tesouro não é o Senhor. O nosso maior tesouro se tornam pessoas algumas vezes. Nosso maior tesouro muitas vezes se tornam os nossos recursos, o trabalho, a glória, heranças, ou qualquer outra coisa que em algum momento da vida pode já ter tomado ou ainda toma conta do teu coração. E você pode não perceber, mas as tuas atitudes, a tua agenda, o teu investimento, tudo tem a ver com os tesouros que estão no teu coração. Às vezes, quando eu leio a palavra de Deus, eu fico me questionando. Por exemplo, quando Paulo cai do cavalo, tem encontro com o Senhor, o que é que ele viu ao ponto de abandonar tudo o que ele conhecia, de deixar de ser um perseguidor do Evangelho para se tornar pregador do Evangelho? O que fez com que os discípulos que estavam lá pescando abandonassem suas redes, deixassem de ser pescadores de peixes e se tornassem pescadores de homens, deixassem os seus negócios, deixassem suas vidas, sua família, os seus próprios sonhos para seguir e fazer aquilo que o Senhor tinha para fazer através da vida deles? Onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. João capítulo 14, versículo 21 vai dizer: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei, e me manifestarei a Ele. O que você mais deseja? É Jesus mesmo? Assume logo.
Fala. Nem sempre é ele. Fala a verdade. É você e Deus, não precisa falar para mim. Toda vergonha. Ele já sabe mesmo. Fala para ele que muitas vezes você não quer fazer devocional, você quer maratonar uma série. Confessa, meu irmão. Fala a verdade. É ou não é verdade? Fala que às vezes está cansado demais para buscar. Está cansado demais para orar. Quantas vezes, meu irmão, já aconteceu? E você trocou Deus, você trocou a tua comunhão com o Senhor por tantas outras coisas. Entre os movimentos da história do cristianismo, um dos que eu mais admiro é o movimento dos moravianos. Em uma forte unção, num tempo de oração, eles oravam muito, gente. E a oração, o avivamento, gera um grande despertamento missionário. Durante o movimento dos moravianos, mais de 2.000 pessoas abandonaram tudo o que tinham, suas vidas, famílias, recursos, e foram evangelizar lugares praticamente inalcançados. Entre tantas as histórias e relatos dessa época, numa ilha no sul da Índia, quando 2 jovens entenderam que aquela ilha nunca tinha escutado sobre Jesus, mas era uma ilha de escravos. Eles conversam com o senhor de escravos daquela região para tentar ir para lá pregar, mas ele fala: aqui nenhum religioso entra. Então eles tiveram uma ideia: vamos se vender como escravo, usar o dinheiro da venda para pagar as passagens e vamos nos tornar escravos o resto da vida. E sendo escravos, junto com os escravos, a gente prega o evangelho. Nunca mais se teve notícia daqueles 2 jovens, mas eles obedeceram aquilo que Deus tinha pedido para eles fazerem. E sabe, muitas vezes tentamos nos enganar, calar a nossa consciência, o nosso próprio espírito. E quando isso dá certo, quer dizer que a gente está bem mais longe do que a gente imaginava da comunhão com o Senhor. Eu sei que essa mensagem é uma mensagem pesada. Eu fiquei mastigando dias preparando essa mensagem. Porque algumas vezes o meu maior desejo é que o Senhor se torne o meu maior desejo, mas nem sempre Ele é o meu maior desejo. Mas a minha oração é que Ele se torne sempre o meu maior desejo, porque Ele não divide o coração com mais ninguém. E hoje eu vim aqui orar com pessoas que querem fazer com que essa mesma oração, e que o Senhor se torne o nosso maior desejo em nome de Jesus. Se você quer fazer essa oração comigo, para caminhar cada vez mais em santidade, quero pedir para você ficar de pé no teu lugar, quero orar com você. Senhor, me faz perder o sabor das coisas que antes me agradavam. Senhor, faz com que aquilo que gerava tanto prazer antes não gere mais. Que o meu prazer possa ser na lei do Senhor, na comunhão contigo. Eu quero viver contigo coisas novas, maiores. As coisas do passado não têm mais graça. Perde o sentido. Mas além disso, eu quero orar com mais pessoas hoje aqui. E talvez ouvindo essa mensagem, em meio aos louvores, em algumas das histórias aqui, você começou a entender que Deus, Ele é real. E Ele quer se revelar a você hoje aqui. O Senhor quer te acompanhar quando você for embora desse lugar. Quando lemos a palavra de Deus, sem conhecer ao Senhor Jesus, sem Ele ser o nosso Senhor de verdade, ela não passa de um livro histórico. Agora, quando nós conhecemos a Jesus e convidamos Ele para ser nosso Senhor e Salvador, quando lemos a palavra, nós temos o seu Espírito e podemos entender coisas tremendas e espirituais e profundas, direções. Ele não é uma força motriz que criou o mundo e abandonou seus bel prazeres. Ele é um Deus real que continua se revelando e falando aos nossos corações. Ele quer trazer direções específicas, detalhadas para a tua vida também. E se hoje você quer fazer essa oração, eu queria pedir para você fechar os teus olhos no teu lugar e repetir uma oração junto comigo, convidando Jesus para ser o Senhor e Salvador da tua vida, dizendo assim: Senhor Jesus, hoje eu me arrependo pelos meus pecados, eu entrego minha vida ao Senhor. Que eu saia daqui hoje acompanhado pela tua presença, que eu nunca mais ande sozinho, eu possa ouvir as tuas direções daquilo que o Senhor quer fazer através da minha vida. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Se fez essa oração, levanta a mão onde você está, eu quero só orar com você. Aonde você está? Se você repetir essa oração no teu lugar, amém, amém, amém. Tem mais gente ali atrás também, amém. Quem mais? Amém, amém, amém ali no fundo.
Amém ali em cima, amém. Quem mais? Dá um tchauzinho para mim, só aqui, isso. Levanta a mão, você tá, amém, 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 amém. Lembra que essa mensagem falou sobre nós assumirmos a responsabilidade. E eu queria convidar você que levantou a mão, no teu lugar onde você está aí também, a vir aqui à frente para a gente orar com você. Temos alguns líderes e voluntários que vão estar aqui junto comigo, para a gente quer fazer uma oração por você, pela tua vida. Porque o início da caminhada não é tão simples assim. Mas lembra, não existe nada melhor que sairmos aqui hoje acompanhados pelo Senhor em nome de Jesus. Se você fez essa oração, enquanto nós vamos cantar a próxima música, pode vir aqui à frente, com os nossos líderes aqui, voluntários, para você receber uma oração. É só isso. Pode vir para cá. Você que levantou a mão, onde você está, vem para cá. Se você veio com alguém que te convidou, está com alguém junto com você, pode trazer a pessoa junto, não tem problema. Pode vir. Você que está ali em cima, isso. Pode ir descendo aqui. A gente quer fazer uma oração por você, te dar um abraço. Só isso. Em nome de Jesus. Amém. Você que está com a gente aqui, que é líder nosso, puder ajudar a gente também nas orações. Tem mais gente chegando ali também, em nome de Jesus. Deixa mais líderes voluntários nossos aqui do lado esquerdo. Tem mais gente chegando também. Ajudar a gente, por favor, aqui já. Obrigado. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, porque não existe nada nessa terra melhor do que a tua presença, Pai. Não existe nada melhor do que caminhar contigo todos os dias, ouvir a tua voz, direções daquilo que o Senhor quer fazer através da vida de cada um de nós, Pai. Quero te agradecer, Deus, por esse tempo especial que temos na tua presença, Deus. Pai, nos ensina a caminhar em santidade. É tão difícil, Pai. A nossa carne lutando com o nosso espírito, as nossas próprias vontades, os nossos desejos, pecados internos nossos que muitas vezes querem sair cada vez mais fortes, Deus. Quero pedir, Pai, que o nosso maior desejo, o nosso maior tesouro seja sempre o Senhor, Pai. Não queremos desejar outra coisa que não seja o Senhor, Pai. Nos visita poderosamente, Deus. Possamos caminhar em santidade a tal ponto, como já vimos na história da tua igreja, homens e mulheres confessando os seus pecados, buscando jejum e santidade, entregando as suas vidas completamente ao Senhor, Pai. Possamos viver coisas grandes junto contigo, Pai. Em nome de Jesus, Deus, coloca a nossa vida em ordem. Se existe agora algum caminho mau, alguma atitude errada, possamos colocar em ordem a nossa vida, independente das consequências. E que nada, Pai, nada que nós fazemos ou deixemos de fazer possa nos afastar do Senhor. Que a nossa vida seja íntegra aos teus olhos, Pai. Possamos começar a conhecer cada vez mais aquilo que o Senhor está pensando, aquilo que o Senhor está fazendo e participar ativamente da tua obra, Pai. Nos visita, Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. No nome de Jesus. Amém, amém, amém.